Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma semaninha começando. Como é que foi seu final de semana? Você mais descansou ou se cansou? Eu sempre gosto de trazer essa pergunta aqui para provocar você mesmo, né? Para entender se você está se autoavaliando, se você está se entendendo, se questionando, se percebendo. Afinal de contas, segunda-feira é o dia que a gente deixa separadinho na nossa agenda para trazer a nossa saúde mental para o foco. Já começo te perguntando, você se considera uma pessoa ansiosa? Pois é, gente. Ansiedade é uma emoção que faz parte aí do nosso dia a dia, que muitas vezes ela é inclusive importante, porque ela sinaliza para o nosso corpo para que ele esteja em alerta diante de situações de estresse, diante de situações em que a gente é colocado de fato à prova. Mas até que ponto a ansiedade é uma emoção boa que a gente está sabendo administrar e até que ponto ela passa a se tornar um transtorno e começa a interferir diretamente na nossa qualidade de vida, nos nossos relacionamentos, situações em que a gente entende que a gente está em perigo e a gente passa, inclusive, a evitá-las. E isso é bom? Isso é necessário? Ou, de repente, eu consigo lidar de outra forma com essa situação? Enfim, os questionamentos são vários. Se você lembrou de alguém que é ansioso, que precisa aprender mais com relação aos transtornos de ansiedade, faça o convite, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clique e compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue também compartilhar o nosso link através do nosso aplicativo, que é o Hit Play. Caso você não tenha, aproveite para baixar. Afinal de contas, através dele você consegue não só conferir a nossa programação ao vivo, como caso você tenha perdido o nosso programa, o Vejam Só, por exemplo, você pode ir lá e assistir no seu tempo, de forma fácil, rápida e também gratuita. Aproveita, é claro, para te convidar, vem participar dessa consulta, traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, aproveita essa oportunidade, gente, encaminhe então a sua mensagem DDD 11 3337 5886. Lembrando, quando o tema, gente, é um pouco mais íntimo, mais pessoal, a gente sempre deixa à sua disposição a opção de você participar de forma anônima. Basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? E você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Tem essas duas opções, WhatsApp ou Instagram. No Instagram você também participa de uma enquete que está à sua espera lá nos stories. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Como é um desafio no tratamento da ansiedade, na sua opinião? Dar o primeiro passo e buscar ajuda. Manter a constância no tratamento, não é só começar, é manter de fato. Lidar com o preconceito e com o julgamento, que muitas vezes, gente, vem de nós mesmos. E aceitar o próprio diagnóstico, né? Muitas vezes a gente se questiona, estamos falando de ansiedade, mas isso é sobre mim? Pois é, às vezes aceitar é um passo que é bastante difícil. Entra lá e clica na alternativa que você considera que é, de fato, a que mais interfere ao longo aí de um tratamento com relação à ansiedade, a melhorar essa condição na vida de quem tem e sofre com ela. Deixa eu te apresentar quem são as nossas convidadas de hoje na tela. Começo te apresentando a doutora Pamela Siqueira, gente. Olha só, a doutora Pamela Siqueira é psiquiatra especialista em TEA e também em TDAH. Atua na área há 4 anos, tendo como principal compromisso enxergar cada paciente de forma humana, com empatia e sensibilidade, colocando-se no lugar de quem busca cuidado. Olha que interessante isso. Entre os desafios da profissão, destaca a importância de preservar a própria saúde emocional. O famoso cuidar de quem cuida, não é, gente? Especialmente ao lidar diariamente com histórias marcadas por dor e sofrimento. E agora a gente conhece um pouquinho mais da Ellen Tavares, psicóloga. Atua na área há 20 anos, guiada pela reflexão sobre os múltiplos papéis que exercemos na sociedade pelos processos de construção da identidade. Atualmente, dedica o seu atendimento a mulheres da adolescência até a melhor idade. Com uma escuta acolhedora, com uma escuta sensível, trabalha para desconstruir preconceitos em relação à terapia, sempre com empatia, com respeito e também sem julgamentos.
Doutora, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui. Prazer, Dani, mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde. Olha só, gente, esse bate-papo ele é muito importante porque quando a gente pensa em ansiedade a nível mundial, acreditem, já falei isso aqui em diversos programas, mas acontece que nós, aqui do Brasil, nós brasileiros, ocupamos o primeiro lugar no ranking que é mundial. Somos 18 milhões de pessoas que sofrem, convivem, tentam sobreviver aí a diversas condições relacionadas à ansiedade. Digo somos porque eu me encaixo neste meio de pessoas ansiosas. Então eu queria entender, assim, essa ansiedade, esse nível de ansiedade nos brasileiros, ele está relacionado ao quê, doutora Ellen? Vamos lá. Bom, infelizmente nós estamos em primeiro lugar no ranking, né, mundial. E há quem diga que o Rivotril é o remédio mais vendido aqui no Brasil. Olha só, E quando as pessoas falam isso pra mim, eu falo, gente, onde a gente vai parar com essa história de ansiedade aqui no Brasil? O que acontece com a história da ansiedade? Eu sempre digo que ela começa com o medo. É o medo do amanhã. É o medo do desconhecido, é o medo daquilo que eu não posso controlar. Há situações, Dani, que a gente não consegue controlar. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam buscando respostas onde, de fato, elas não vão encontrar. Então, de onde vem a ansiedade? Ela vem de um lugar que eu não controlo. Então, são situações que eu não consigo lidar, que me causam medo, angústia. Como eu não lido com elas, eu acabo jogando no meu corpo. Por isso vem os sintomas. É tudo muito rápido. Então, eu penso em algo que eu preciso fazer daqui 2 semanas, eu percebo que eu não posso controlar aquilo, que eu não sei o que vai ser daquilo. E aí, como eu não lido com aquilo de maneira emocional, eu jogo pro meu corpo. Biologicamente falando, se eu não tomar cuidado, eu acabo adoecendo. É importante a gente perceber de onde vem. De onde vem esse medo? De onde vem essa preocupação excessiva com aquilo que eu não tenho controle algum, né? Então, as pessoas que falam para mim, que chegam para mim dizendo que são ansiosas no consultório, essa é a queixa. Mas aí, quando a gente vai estudar a história do sujeito, a gente percebe que não é bem por aí. Que tem algumas outras coisas, tem uma história por trás. Existem causas, existem explicações para além desse medo do futuro e da necessidade de estar extremamente preparado para aquilo que pode vir a acontecer dali a 2 semanas. Exato. E olha só, a ansiedade, existe um lugar dela que ela é boa, que ela é importante, que ela é benéfica para a gente, né? Eu me preocupar com aquilo que eu venho a fazer daqui a 2 semanas vai me colocar, de repente, mais preparada, vai me colocar num lugar de alerta, né, de atenção, onde coisas ruins podem não me acontecer porque eu me preparei, porque eu estudei, porque eu me preocupei, não é? Existe um ponto da ansiedade que é bom, não é, doutora? Sim, nós costumamos falar da ansiedade fisiológica, que é aquela ansiedade comum, a normal, que todos nós temos. Tá. Por exemplo, desde os primórdios, quando as pessoas tinham que fugir, caçar, então tinham que fugir de algum animal, ele tem aquela ansiedade, ele precisa, né, ficar atento. E conforme foi evoluindo, continuamos tendo essa ansiedade, quando vai viajar, ou quando vai apresentar um trabalho, ou quando vai... Porém, chega um momento que essa ansiedade, ela ultrapassa essa ansiedade fisiológica e se torna patológica, que é quando começa a desenvolver os sintomas físicos no corpo. Então, são as dermatite, são as palpitações, a sensação de falta de ar, até mesmo coceira pelo corpo, queda de cabelo. Então, tem sinais e sintomas. Dentre eles, os mais fortes que a gente fala são as crises de pânico, né? Que é a pessoa sente que está infartando. Ela tem um formigamento pelo braço, pela mão, uma palpitação, sudorese, uma cefaleia, oscilação mesmo da pressão, uma dor de cabeça muito forte, uma oscilação da pressão, ao ponto até de um desmaio. Então, por exemplo, uma crise de ansiedade seria o ápice de um transtorno de ansiedade, né, o nível mais alto que meu corpo pode chegar, com sintomas extremamente físicos, de fato. Isso mesmo. Perfeito. Olha só, a gente adora interagir com o nosso público, né? A gente busca caminhos para interagir, inclusive através das redes sociais. E a gente lançou a seguinte pergunta no nosso Instagram para a gente entender o que é ansiedade para os nossos seguidores. Então, a pergunta foi: qual palavra define como a ansiedade afeta a sua rotina?
Como eu disse no comecinho do programa, somos 18 milhões de pessoas ansiosas. Então, de que forma essa ansiedade bate ali na nossa porta e define o nosso dia a dia? E aí, com as respostas dos nossos seguidores, a gente montou uma nuvem de palavras para a gente partir desse universo em comum e trazer para vocês, doutoras, o que as pessoas, né, que estão assistindo o programa sentem com relação à ansiedade. E aí, a gente vai ver essa nuvem de palavras formadas, palavras em maior destaque, foram as palavras mais ditas mais de uma vez, enfim, com maior relevância. Vamos conferir qual foi a nuvem de palavras formada pelos nossos seguidores. Agora na tela, então a gente vê aí algumas palavras em destaque: preocupação, medo, culpa, tremor, insônia, nervosismo, falta de ar. E aí a gente vai vendo lá mais no fundo, né, aflição, descontrole. Queria que vocês comentassem essa nuvem de palavras que foi formada. Todos são sintomas físicos, né? Tá vendo? A preocupação é um sintoma mais emocional, o medo emocional. Mas a culpa, o que dizer da culpa quando se trata de ansiedade, né? Então, se eu tenho uma viagem, como a doutora mencionou, eu tenho uma viagem super incrível para fazer, que eu esperei o ano inteiro para fazer, mas de repente eu me vejo ansiosa com aquela viagem no sentido de, será que vai dar certo? Será que vai estar tudo bem? Se eu pegar um avião, será que vai acontecer uma tragédia comigo? E aí que vem a culpa. Poxa, é um momento em que eu poderia estar preparada para aquilo. Aproveitando. Eu tenho que aproveitar, porque a sociedade, todos me cobram que eu esteja bem no momento de viagem, estou de férias com a minha família, ou até mesmo sozinha. E como assim eu tô ansiosa? E como assim eu posso pensar numa catástrofe, né? Como assim que eu posso pensar numa tragédia? É onde vem a culpa. Quando o paciente fala para mim que tem culpa daquilo que é bom, eu tento investigar, me fala um pouco dessa culpa. De que lugar que ela vem? E ela fala, é uma pressão da sociedade para que eu fique bem. E nem sempre a gente fica bem pensando que talvez alguém que a gente conheça passou por uma situação semelhante a essa. O medo, ele tem um lugar. Ele não é do nada, uma coisa que a gente precisa dizer, a gente fala muito isso no consultório. Então, assim, existe um porquê das coisas, existe um porquê desse trauma ou desse medo invisível. Então, não adianta eu, como profissional da saúde mental, dizer para a pessoa, olha, Dani, essa sua ansiedade é infundada. O que eu tenho que dizer é assim, de onde vem essa culpa? De onde vem esse medo? Você está preocupada com o quê? Vamos falar disso? Porque quanto mais eu falo disso, mais curada eu me sinto. Então, assim, eu preciso cuidar a ponto de não impedir que essa pessoa vá viajar. E existem casos que a pessoa diz para mim, Ellen, eu não vou. Eu prefiro deixar de viajar, deixar de viver, do que encarar este medo. Esse medo. Tá. E aí vem a culpa. Não, mas está todo mundo aqui ao meu redor dizendo que isso é uma bobagem, que como que eu vou deixar esse medo tomar conta de mim e ficar maior do que ele é? E, na verdade, a gente precisa olhar para isso e dizer assim, não, vamos entender o porquê desse medo? O que é que está doendo aí dentro que não está deixando, não está permitindo que você vá e que você avance? Porque se a gente for parar para pensar, quando você viaja, você está avançando. Você está avançando em cultura. Você está avançando em conhecer novos lugares e pessoas. Se você viaja para outro país, você tem que exercer uma outra linguagem. Você não vai falar somente o seu idioma. Então, aí a gente começa a entender um pouco do medo, do novo, do desconhecido, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não sei para onde eu vou. Entende? Que tem um lugar. Não existe uma coisa que é infundada ou que é uma bobagem. Por isso que a gente tem que olhar para o paciente com empatia. Muitas pessoas têm preconceito, a gente luta muito no consultório contra o preconceito, até mesmo de buscar uma ajuda. Tem gente que precisa tomar um remédio para entrar no avião. Não consegue. Ellen, eu só consigo entrar no avião se tomar um Dramin, se eu tomar um remédio. Por que isso? Porque para ele encarar essa nova realidade é assustador. É muito sério. E são caminhos, né? O importante é você fazer tudo isso com orientação, é você buscar ajuda, receber essa orientação e ir junto com esse seu médico de confiança construindo um caminho mais seguro para que você, de fato, consiga encarar esse seu medo. Queria entender um pouco, hoje em dia, né, com relação aos transtornos de ansiedade, eles acometem mais as pessoas mais velhas, que já viveram mais coisas e que podem vir a ter, de repente, um histórico que coloque eles em alerta diante de algo que tenha acontecido, ou as pessoas mais jovens? Então, hoje o público-alvo não tem mais uma característica nem de gênero, nem de idade, porque com certeza ainda é nos adolescentes e nos adultos.
Porém, aumentou muito a demanda o público-alvo de idosos. Então, eu pego muitos idosos hoje tendo sintomas físicos, né, da ansiedade, que é o que eu trato. Quando eles chegam a mim, eles já chegam tendo crise, eles já chegam tendo os sintomas das crises de ansiedade. E o idoso que já está aposentado, né? Como a amiga falou, a colega falou, com certeza é pelo medo do desconhecido, é pelo medo do amanhã, porque já está aposentado, já está com os filhos criados, já está com a vida financeira estável e mesmo assim chega tendo diversas crises. Inclusive, né, chega no meu consultório falando, mas eu me aposentei o ano passado e meu problema era o trabalho e agora eu estou aposentada e continuo doente. O que está acontecendo comigo? Então, você percebe que não é uma questão mais nem de gênero e nem de idade, a ansiedade. Por isso que a gente está vivendo uma pandemia mundial de ansiedade, porque ela pega desde a criança mesmo ali, a partir dos 6, 7 anos, já começa, né, tendo inclusive crises de ansiedade, que é necessário até tratamento médico, até o idoso, que já está ali na 80, 90 anos e você ainda continua tendo crises de ansiedade. Então, hoje não tem a gente fala que não tem assim, por exemplo, no esquizofrênico, no ansioso, no depressivo, no bipolar, existe sim um estudo epidemiológico que você consegue saber se é mais no homem, o gênero, né, mais na mulher, se é qual faixa etária. A ansiedade não, ela virou uma pandemia. A pandemia, quando nós falamos da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a ansiedade se tornou uma pandemia mundial. Então, todo mundo pode desenvolver ansiedade, independente de qualquer idade, raça e cor e gênero. Classe social, o que for. O que for. E a doutora Pamela falou uma coisa que me chamou bastante atenção, agora com relação às crianças, né? Imagino você que está nos assistindo, né? Uma criança de 6 anos de idade tendo uma crise de ansiedade, né? Como identificar, quais são os sinais, o que os pais precisam ficar atentos e o que justifica também? A crise de ansiedade, quando se dá numa criança, é assustador. Os consultórios estão lotados de crianças ansiosas, 6, 7, 8, 9 anos. Muito pequenos, né? Numa idade em que eles estariam preocupados apenas em brincar. E aí, quando você pensa em 6, 7, 8, 9 anos, você tem que pensar no período de alfabetização. Tá. Você precisa pensar que essa criança ela passou por vários ciclos ali, inclusive o complexo de Édipo, que é uma coisa que a gente já falou aqui uma vez. Então, assim, muitas vezes essa crise de ansiedade ela se torna preocupante quando afeta o rendimento escolar da criança, quando afeta a vida dela de não querer sair de casa, de não querer passear, de não querer se relacionar com os amigos, dos pais perceberem uma criança extremamente irritadiça. Isso é um sinal de alerta. Então, quando isso deixa de ser algo normal, quando eu percebo que essa criança não está tendo uma vida normal, a vida que uma criança deveria ter, né? E quando os sintomas estão no corpo, a doutora falou de coceira, falou de taquicardia. Então, assim, eu ainda não vi uma criança chegar com palpitações, mas eu já vi sintomas no corpo de manchas roxas. Sim. Tá. Crianças com coceiras a ponto de machucar a pele, de terem o hábito de ficarem puxando o cabelo. Dani, isso acontece muito entre meninas de 9, 10 anos, pré-adolescência, né? Que é um período extremamente crucial, porque a preparação ali desse momento de adolescer, né? Sim. Então, elas puxam o cabelo, elas não conseguem ter amigos. Uma criança muito ansiosa, ela não consegue se relacionar, porque fica enfadada, ela fica cansada muito facilmente dos relacionamentos. Então, na escola, ela não tem bom rendimento. Ela, em casa, ela não aplica aquilo que ela aprende na escola, porque pouco ela aprende. Então, muitas vezes, o pai, quando chega para mim, já está no máximo, que é um erro que as pessoas cometem. Quando você percebe uns sintomas, você já tem que procurar ajuda. Entende? Então, eu sempre falo isso. Que vai interferir no desenvolvimento dessa criança, no aprendizado. Total, no aprendizado, no relacionamento. Dentre uma das características que nós vemos dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem agorafobia, tem fobia social. Se eu não cuidar disso agora, na infância, quando estiver com 16 anos, com 15, 13 anos, essa criança não vai querer sair de casa. Entende? Não vai ter condições de se relacionar com outras pessoas.
Antes da gente entrar, né, nos tipos de transtornos de ansiedade, gostaria de chamar o público agora para o nosso bate-papo. Vamos para a primeira interação. Então vamos lá, quem participa é a Margarida, carioca aqui do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Margarida. Sou muito ansiosa, estamos juntas e já não sei mais o que fazer. A ansiedade me dá vontade de comer e depois isso me entristece. A compulsão. Tá, o que a gente pode trazer de orientação com relação a isso para a Margarida, né? Porque o sintoma de vou compensar a minha ansiedade de alguma forma e jogar na comida é bastante comum, não é? É um sintoma que o brasileiro sabe fazer, né? O brasileiro Comer. ama comer no normal, mas essa coisa de ficar totalmente envolvido e submergido nessa escuridão que é a ansiedade, porque perceba, quando a pessoa ela não dá conta daquilo, ela precisa fazer alguma coisa. Então, o que é a compulsão? É uma falta de... Eu preciso fazer algo com isso. Para onde vão essas minhas emoções? Talvez eu não tenha um remédio para acalmar isso nesse momento. Talvez eu não faça um exercício físico, que é uma coisa que os médicos indicam muito para gente, de você colocar isso em algum lugar e aí a pessoa vai comer. Além da compulsão, que a doutora falou aqui na hora, ela disse, a gente falou ao mesmo tempo, tem a culpa. Né? Porque então o que ela disse, ela vai lá, ela come muito porque ela precisa passar por isso de alguma maneira para não enlouquecer. É um estado de loucura. Aliviar, né? Isso, e aí aquilo traz alívio para ela, eu vou comer. E aí é assim, é esse fato da compulsão que a doutora falou. E depois que eu como, eu fico triste. Por que que tá triste? Porque tá se sentindo culpada. Olha Porque aí. não resolveu o meu problema, esse meu comportamento, né? Foi uma válvula de escape que eu tentei ali. Momentânea. Tá. E não resolveu. Amanhã pode ser que eu passe por uma situação que me leve para esse lugar de novo, para esse lugar de dor, né? Esse lugar de dor, de compulsão. Todo vício, toda compulsão, ele esconde uma falta. Então, quando o sujeito ele está muito ansioso, ele precisa encontrar outros meios. Alguns compram roupas e outras coisas e também se sentem culpados porque depois se perguntam como vai pagar. E outros comem porque sabem que aquilo ali não tem mais volta. É um período de grande angústia. Eu acho que é muito angustiante. E eu achei bacana porque a Margarida, quando ela traz o relato pra gente, ela identifica. Ou seja, ela está reconhecendo esse comportamento nela. Esse já é um primeiro passo, não é, doutora? Sim, sim. Mas, como a colega falou, a compulsão quase sempre falta realmente alguma coisa. Só que hoje aumentou muito um dos sintomas ser a compulsão, né? Antigamente, quando falávamos de ansiedade, o que mais ouvíamos falar era sobre a sensação do infarto, né? A palpitação, a sudorese, que é a mão gelando, os pés gelando, o mal-estar, a sensação de desmaio. Porém, ultimamente aumentou muito a compulsão. Por quê? Porque as pessoas estão buscando, né, cada vez mais formas de aliviar. Um conforto, né, imediato. Que pode ser o álcool, né? O que as pessoas saem, bebem e acham que aquilo ali vai aliviar aquele momento. Como a colega falou, a compra. E um dos principais além do álcool, realmente a comida. Então, e que gera outro problema, né? Que aí já vai gerar outros problemas físicos, fisiológicos e que vai deixar a pessoa mais adoecida e mais triste, causa, então, é um gatilho que vai desenvolvendo outras doenças. Então, e tem qual que ser o caminho, tratado. né? Você até chegou a comentar, né, Ellen, sobre a importância, por exemplo, da prática de exercício físico. Para mim, sair e correr, por exemplo, me ajuda muito a lidar com as questões. É verdade. Gente, exercício físico é o que a gente mais indica no consultório. Tá. O primeiro passo, eu acho que a primeira coisa é fazer como a Margarida fez. Eu tenho um problema. Eu preciso resolver isso de alguma maneira, de um jeito que não vai me prejudicar e não vai me trazer outro problema, como a doutora falou. Então, a prática de exercício físico. Hoje nós temos uma coisa que é nova, eu não acho que é tão nova aqui no Brasil, mas as oficinas de cerâmica é uma coisa super nova que eu indico para pacientes. Olha só, gente, que interessante. Uma delícia. Você ter um tempo para você colocar a tua criatividade em prática. Isso é importante. Você fazer exercício. E aí, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala do exercício é não aplicar mais atividades para um paciente que já está saturado.
tem isso também. Então, eu tomo muito cuidado, eu percebo a rotina do paciente, eu vejo o que se encaixa. Então, não é simplesmente ele ali fazer um exercício. Você gosta de correr, aquilo te ajuda bastante. Mas, às vezes, alguém gosta de dançar. Por exemplo, é um exercício gostoso. E pode acessar outras coisas em mim me ajude de outra forma, né? Exato, eu posso colocar outras coisas. Eu posso fazer uma oficina de cerâmica. Eu posso encontrar um clube do livro. Também é uma coisa que acontece muito, já indiquei e eu já vi que funciona. Porque você precisa canalizar a sua energia em outras coisas. Você precisa tirar esse foco. E uma das coisas que eu acho que funcionam muito é você olhar para você no aqui e agora. Aqui agora, eu posso resolver aquele problema de daqui 2 semanas? Não. Esses dias o meu marido comentou algo comigo e eu falei, bom, a Ellen do futuro resolve. Ele achou o máximo essa frase, que a minha psicóloga disse, e eu reproduzi em casa. Eu falei, não, quando esse problema acontecer, a Ellen do futuro resolve. Essa é uma questão que dá para resolver ali momentaneamente. Mas uma pessoa que está super em crise, e ali foi um bate-papo, uma conversa informal que a gente estava tendo. Mas e quando esse sujeito está muito em crise? O que ele pode fazer? Ele precisa colocar essa energia dele em outro lugar. Vai correr, vai caminhar. Vi uma pesquisa recente, eu estava na praia, vi uma pesquisa recentemente dizendo que as pessoas que estão sofrendo no Brasil, neste momento de ansiedade, e ao mesmo tempo estão com problemas endocrinológicos, com obesidade, seja qual grau que for, o melhor jeito de passar a ansiedade é caminhar. Dani, eu achei o máximo, recente. Ele falou, quando você caminha, você presta atenção em tudo que está ao seu redor. Você sente o cheiro das coisas, você vê a cor das coisas, você vê as pessoas, você observa o movimento daquilo que está ao seu redor. É um ingrediente poderoso para quem quer emagrecer e está ansioso. Então, assim, movimento cura. Os fisioterapeutas falam isso, né? Então, assim, o movimento, ele traz cura. Então, quanto mais eu colocar essa minha ansiedade em algum lugar de cura, de libertação, melhor eu fico. Maravilhoso. Anotou as dicas, Margarida? Muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente aprendeu, inclusive, junto, alguma forma aí para a gente também lidar com a nossa ansiedade. Vamos para mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora é a Irene, aqui de São Paulo. Irene, seja muito bem-vinda. Tenho medo de estar no meio de muitas pessoas. Mesmo quando é algo que eu quero muito fazer, ou um trabalho de que eu gosto, a presença de muitas pessoas me bloqueia e me faz querer fugir. A Irene está trazendo aqui um dado muito importante, não é? É verdade. Infelizmente, muitas pessoas, elas passam por essa questão de estarem muito, muito nervosas e ansiosas na frente de um grande público ou um público qualquer. Esse sintoma a gente já percebe na infância. Então, assim, é importante a gente prestar atenção em sintomas como agorafobia ou fobia social. Então, quando alguém tem uma dificuldade de falar em público, de estar no meio de muitas pessoas, de falar sobre quem ela é, de apresentar um trabalho, muitas vezes ela está apresentando um desses sintomas. E aí existem técnicas para lidar com isso. Então, na verdade, esse sintoma que você apresentou nada mais é que uma pequena fobia social. E que muitas vezes faz com que a pessoa fique incapacitada mesmo, ela não consegue se apresentar. Às vezes você está numa faculdade, às vezes você está no seu trabalho, você precisa apresentar uma palestra, não precisa ser um número muito grande de pessoas, é o suficiente para te deixar com sudorese, com o coração ali. Você acha que vai ter um troço naquele momento, você fica vermelha muitas vezes, então é importante que você entenda que esse público, ele não vai te prejudicar. Olhe para um ponto fixo, respire fundo e entenda que aquilo que você está ali passando para as pessoas ou vivenciando, você muito provavelmente se preparou para fazer, se preparou para estar ali no meio dessas pessoas. E mesmo que seja assustador, pense que vai ser momentâneo. Em alguns momentos isso vai passar. Eu acho que isso é uma das formas que a gente consegue superar isso nesse momento, né? Nesse momento. E para você que está gostando do nosso Saúde Mental em Foco, Consulta Doutor vai para um rápido intervalo, eu já estou te esperando.
Consulta Doutor está de volta, seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Para quem acabou de chegar neste exato momento, acabou de ligar aqui na Rede TV, o bate-papo hoje, gente, saúde mental está em foco e a gente está falando aqui sobre ansiedade. Somos, sim, ocupamos o primeiro lugar no ranking dos países, né, com pessoas que possuem transtornos de ansiedade, né? O que fazer? Quais são os gatilhos? Como identificar? Quais são os transtornos? A gente vai falar agora sobre isso para que você, que está aí do outro lado da tela, consiga se identificar ou não aqui no nosso bate-papo e consiga, mais do que isso, se fortalecer. O que fazer diante de um momento de ansiedade, diante de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico? Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, tanto pelo site, que é www.hittv.com.br, quanto pelo aplicativo, que é o Hit Play. É só compartilhar o nosso link de transmissão, queremos sim chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. Te convido a participar desse bate-papo do DDD 11 3337 5886. Caso você não queira se expor, é só você deixar isso claro para a nossa produção. A gente traz a sua participação, te devolve aquilo que você precisa, sem que você seja exposto. Combinado? Você também participa através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. E olha, participa também, gente, da enquete que está à sua espera onde? Lá nos nossos stories. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá. Qual o maior desafio no tratamento da ansiedade? Na sua opinião, é dar o primeiro passo, ir buscar ajuda. Ou então é em manter a constância do tratamento. Afinal de contas, não é nada que você vai ali tratar rapidamente. É um processo. E você precisa ter coragem de passar por ele. Ou lidar com o preconceito, também com o julgamento, que, como eu disse, muitas vezes começa em nós mesmos. Ou em aceitar ali o próprio diagnóstico. A ansiedade não é comigo, imagina, eu vejo acontecer com muita gente, mas comigo jamais. Entra lá e clica na alternativa que mais te representa. Deixa eu aproveitar para te apresentar quem são as doutoras que estão aqui com a gente, compartilhando conhecimento delas. Ellen Tavares, psicóloga, e estamos também com a Pamela Siqueira, que é médica psiquiatra, especialista em TEA e também em TDAH. Aproveito, é claro, para agradecer a presença de vocês que estão aqui compartilhando todo o conhecimento delas, gente. Está muito bacana, muito especial essa consulta. A gente estava aqui falando, né, sobre os transtornos de ansiedade, o que é ansiedade, quando que a gente identifica que passou do limite, né, que a gente precisa olhar com mais carinho, mais cuidado para a gente. A gente pincelou alguns transtornos, mas vamos olhar melhor para eles? Vamos começar então com o primeiro deles na tela, que a gente vai desvendar e entender quais são os comportamentos, de que forma que eles nos afetam. O primeiro é o TAG, gente, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Doutora Pamela, o que é o TAG? O TAG, como você já mesmo disse, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é quando aquela ansiedade, ela se torna um complexo, ela se torna, existe, por exemplo, sinais, que é parte psicológica, né? E os sintomas, que é a parte física. Então, essa pessoa, ela vai desenvolver, por exemplo, desde do medo, que é os sinais, que é mais emocionais, tanto quanto a parte física, que é a palpitação. Ela vai sentir o coração dela batendo como se estivesse saindo pela boca. Ela vai ter um aumento da pressão de verdade. Se ela ferir, ela vai estar com a pressão aumentada. Ela vai começar a suar frio. Ela vai ter uma dor de cabeça forte, parece que vai desmaiar. Pode ser até um AVC, assim como um formigamento pelo braço, como eu expliquei. Então, tudo isso nós estudamos quando identificamos os sinais da parte psicológica, que é essas questões do medo, né? Assim como já começa com a parte física, aí nós diagnosticamos como TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele tem que ter os dois, tanto sinais quanto sintomas. Não é só os sinais que precisa de psicólogo, mas já começa os sintomas físicos, que é necessário já um tratamento médico com acompanhamento, se necessário, medicações e algumas outras, atividade física é importantíssimo, e algumas outras, o TCC, que é umas outras abordagens, que é a terapia cognitiva comportamental, onde existem algumas técnicas. Perfeito. Antes da gente aprender essas técnicas, que eu sei que você que está nos assistindo deve estar ansioso por esse momento, inclusive, eu queria entender uma outra coisa, né? Porque eu imagino que existe um grande desafio com relação aos médicos de definir se esta pessoa está, de fato, passando por uma situação que demanda um atendimento emergencial ou
identificar que se trata de um transtorno de ansiedade generalizado. Como que isso acontece? Como que isso se dá? Imagino que casos como esse cheguem primeiro nos ambulatórios, certo? Certo. Infelizmente, chegam no hospital, muitas vezes a pessoa chega achando que está tendo um infarto, né, doutora? Muitas vezes, eu diria que 80% já chegam nos hospitais para atendimento ambulatorial com sinais claros e clássicos de um infarto, né? Então, Ou de um AVC. é verdade. Eu estava Ou de pensando um nisso, AVC no também. AVC Sim. também. Então, são sintomas iguais, praticamente idênticos, Dani. Então, é difícil diferenciar. E ali eles passam até pelos exames que eles fazem, né? O eletro e tudo mais. Eletrocardiograma. O diagnóstico, Isso. então, ele se dá por exclusão. Isso, quando ele chega no hospital, quando essa pessoa ela não vai para o psicólogo, ou ele procura o médico porque ele demora para procurar um psiquiatra, ou demora para procurar um psicólogo, ele vai direto para o hospital, porque o sintoma físico é o que está gritando naquele momento, né? É o que está fazendo com que ele fique incapacitado. Ele fala, eu vou morrer, a sensação é essa de fim, né, de finitude. Então, ali eu consigo distinguir. Olha, depois dele passar por toda a bateria de exames, a gente percebe que ele tem um problema que é totalmente emocional. Ele está passando por um transtorno de ansiedade. E ali mesmo eles já indicam, dependendo do hospital que ele está, eles já indicam para a parte psiquiátrica e tudo mais, né? Ou ele dá um encaminhamento e ele diz para o paciente, você precisa urgente buscar ajuda médica especializada ou até mesmo um tratamento terapêutico. E eu imagino que o tratamento ele seja medicamentoso em função do nível de estresse e da crise mesmo que aquele indivíduo está, para que ele consiga, de fato, depois sair e ter um maior domínio sobre os pensamentos dele. Sim, primeiro momento, como a colega falou, quando chega no pronto-socorro, é protocolo fazer todos os exames, então faz o eletrocardiograma, faz o exame de sangue, e aí deu tudo normal, né? Faz aquela aferição do mapa, que é da pressão arterial por algumas horas. A pessoa tem que conversar um pouquinho, tá acontecendo alguma coisa, você está muito sobrecarregado no trabalho, por isso que é muito importante esse lado de ouvir o outro, né? E aí ele já fala, olha, acredito que você está tendo uma crise de ansiedade, então é importante você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra, e aí eles vêm até nós. E quando é mais sinais, quando é problemas mais emocionais, eu logo identifico e falo, olha, não vejo a necessidade agora de entrarmos com uma medicação, porque medicação é um tratamento que leva um período de tempo, não é assim, eu vou tomar um remédio hoje, amanhã eu já paro. E aí eu abandono o tratamento e acho que vou ficar bem. Não, aí isso aí tem os rebotes que piora mais a doença. Então, eu vendo qual é o tipo de ansiedade, se é necessário ou não medicação, eu vou orientar, eu vou encaminhar ele para o psicólogo, porque a ansiedade, ela tem vários fatores, além do fator emocional, né, que nós temos que identificar se é um problema no trabalho, se é um problema na vida sentimental, pessoal, enfim. Existe o fator hormonal, que é o aumento do cortisol, então é necessário nós trabalharmos também com a parte hormonal, solicitar exames, ver vitaminas, ver hormônio, ver testosterona, ver progesterona na mulher, até porque hoje o climatério, uma das coisas importantes, eu pego todos os dias mulheres entrando no climatério, que é antes da menopausa, tendo muitas crises de ansiedade. E vamos ver, o hormônio que está totalmente desregulado. E está tendo a crise. E ela fala, eu não estou conseguindo dormir, está com a insônia, que é um dos fatores também que causa ansiedade. E a ansiedade também causa insônia. Então, acaba um causando o outro. E às vezes eu entro com uma medicação de emergência e falo, ó, vamos fazer o seguinte, se você tiver uma outra crise dessa, eu vou te dar essa medicação de emergência. Você não vai usar todo dia, você vai ficar com ela na sua bolsa, quando você sentir que vai ter uma crise ou tiver uma crise, você toma, mas de qualquer forma vai para o pronto-socorro para ver como está a sua pressão e tudo. Teve mais de uma crise novamente ou uma crise por semana, volta para mim, porque aí nós vamos começar a ter que fazer o tratamento e esse tratamento é de uso contínuo, aí é todos os dias. E aí eu estudo o perfil do paciente, como eu te falei, eu peço exames, eu peço novamente um holter, um mapa, eu peço tomografia quando necessário.
eu peço um eletroencefalograma e depende de qual patologia eu vou fazendo o quê? Tirando qualquer doença, por exemplo, o que eu estou te explicando da mulher com climatério. Mas existe pessoas que chegam comigo com a vitamina D baixa, com a vitamina B12, que está tudo interfere também. Tudo interfere. Então, eu mando ele para o colega endocrinologista para tratar isso, o neurologista para tratar outro problema, outro sintoma, e eu vou tratar a parte do sintoma mental. E aí sim a gente começa com o tratamento, sempre explicando para o paciente, por um tempo determinado, um período, porque a ideia não é deixar esse paciente tomar essa medicação para o resto da vida. Porque as pessoas têm um preconceito muito grande, porque a psiquiatria brasileira, infelizmente, ela veio antes da reforma, né? Ela veio do manicômio. Então, ainda temos aquele pensamento que o paciente psiquiátrico é o paciente manicomial, é aquele paciente que ficava internado. E não, gente, é totalmente hoje diferente. Hoje, o Brasil como vocês mesmos deram dado, é o primeiro país, assim, que temos o primeiro nível de ansiedade, terceiro em depressão. Então, assim, é o país do carnaval e estamos aí, com a depressão lá em cima. Então, mudou muito a realidade brasileira sobre a saúde mental. E hoje existem medicações novas. Então, eu falo sempre para os meus pacientes, que é importante. Existem medicações atuais que não vai deixar aquele paciente com cara de paciente psiquiátrico, que é aquele paciente que ficava grogue, sonolento, que não menos conseguia ativo. ter uma qualidade de vida. Não, hoje podemos tomar uma medicação e ficar bem, passar o dia bem, trabalhar bem, dormir bem, e usar por um tempo determinado e depois retirar, fazendo o desmame, que é a retirada progressiva também. E a doutora trouxe pontos que são muito importantes, né? Porque o preconceito começa com a gente e a gente está aqui batendo um papo sobre uma questão que é importante, que é necessária de ser falada e que não se trata de frescura. A gente já passou do tempo, né? Onde a gente ainda tinha esse comportamento, esse pensamento, enfim. A gente sabe que é uma questão bastante sensível, que muitos de nós sofremos com ela e que existem caminhos, tratamentos e que o tratamento é, inclusive, multidisciplinar. Vamos para mais participação na nossa audiência, na tela. Quem participa agora, vamos ver, é uma pergunta anônima. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Estou sentindo muitos sintomas, como falta de ar, palpitação, medo de invasão, assalto, sequestro, aquele pensamento no futuro de que algo pode vir a acontecer, né? Passei por uma tentativa de assalto em 2024 e desde então piorei. Gostaria de saber qual o tratamento que eu devo buscar. Também fico muito nervosa, sem ar, quando as minhas crianças começam a brigar. Olha que relato importante. O que essa paciente, ela indicou pelos sintomas dela, ela está tendo um provável TEPT. O TEPT é um transtorno ansioso, mas que vem de um transtorno pós-traumático. Tá. Então, ela sofreu um sequestro e ela não soube lidar, né, por causa das questões emocionais, que ali é um trauma muito grande, então ela precisa de um acompanhamento psicológico. Tanto que eu sempre falo, psiquiatria e psicologia andam assim, porque não tem como eu tratar a saúde mental, não tem como eu fazer o tratamento psiquiátrico se eu não cuidar do meu eu também psicológico. Então, o luto, tudo isso é importante o quê? Você trabalhar as causas psicológicas, o que te adoeceu, o autoconhecimento. Se ela tivesse feito um tratamento psicológico logo após esse sequestro, talvez ela não teria desenvolvido o TEPT, que é o transtorno pós-traumático. E esse TEPT que está causando todos esses sintomas físicos nela. E se ela não buscar ajuda, tende a piorar, podendo até, por exemplo, evoluir para uma fobia e pânico. Entendi. Importante olhar para isso, não é, Ellen? É, importante. Ela falou pânico. Sabemos que a síndrome do pânico, ela é, na verdade, um resquício do desamparo. E aí, ouvindo, né, o relato, escutando a doutora, a gente vê que precisa encontrar formas de cuidar disso hoje para que não evolua para um pânico mesmo. Perceba que quando ela escuta as crianças brigando, ela já fica nervosa, porque leva ela para esse mesmo lugar de trauma, né? Esse estresse pós-traumático que não foi resolvido, trouxe à tona talvez até situações passadas que ela tenha passado na vida dela, do cotidiano dela ou da infância dela. E aí, se não cuidado, a gente vira refém
muitas vezes. Nós nos tornamos reféns daquilo que a gente não consegue controlar. Então, quando a gente fala de pânico, eu sempre penso na palavra desamparo, naquilo que faltou. Porque quando a gente passa por uma situação traumática, como um sequestro relâmpago, um assalto ou um acidente de carro, mesmo que você tenha saído ilesa, as marcas disso ficam, né? O e se, né, pesa. Isso, exatamente. Mas e se? Ah, eu tô aqui inteira podendo falar disso, mas e se eu não tivesse conseguido me sair dessa situação? Então, é assim... Eu devo ficar mais atenta, né? Será Eu que eu vacilei em algum momento, fui Até responsável? quando eu vou ter que olhar para os lados enquanto eu estou dirigindo, com medo de alguém vir me assaltar a qualquer momento? Ah, será que se eu sair de carro hoje, eu vou parar de dirigir? Muitas pessoas passam por acidentes de carro e param de dirigir. Não volta mais, porque não cuidou disso. Então, o pânico é o nível mais alto ali da ansiedade, né, doutora? Deixa a pessoa, de fato, prostrada, porque ela se sente num nível de abandono e desamparo tão grande que ela não consegue caminhar. Por isso que o acompanhamento psicológico se faz necessário. Então, assim, precisa olhar para isso. Quanto mais, Freud falava isso, né? Que a cura, ela vem pela fala. Então, quanto mais ela conseguir falar disso, melhor ela vai passar. Não estou dizendo que a cura virá rapidamente, como a doutora falou. Muitas vezes, a interação medicamentosa, ela é por um tempo e depois o próprio médico, ele vai desmamando o paciente. O atendimento psicológico, ele às vezes pode durar um certo tempo, mas o paciente, ele nunca fica do mesmo jeito que ele chegou. Então, assim, ele nunca mais vai olhar para aquilo que aconteceu com ele da mesma maneira. Ele precisa dar uma chance para ele mesmo, muitas vezes, né? Então, na enquete está falando sobre preconceito, eu preciso olhar para aquilo que dói em mim, inclusive para os meus traumas, como algo que precisa ser cuidado. Porque quando eu tenho uma situação de desamparo dentro do meu histórico ali, da minha infância, ou um trauma familiar, e aquilo não é resolvido, muitas vezes está guardado aqui, ó, no meu inconsciente. Se eu passo por uma situação traumática, ele vem com muita força, Dani. E aí é muito difícil cuidar. E aí somos juntos trabalhando, tanto o psicólogo como o psiquiatra, até a gente ver esse paciente conseguir caminhar sozinho. São camadas e camadas que precisam ser avaliadas, entendidas, percebidas, né? Então, é muito importante que você que mandou a mensagem aqui pra gente, que trouxe o seu relato, busque ajuda, né? Você já identificou, você tem visto, inclusive, que isso tem interferido, por exemplo, no seu relacionamento familiar, né? Então, é muito importante que você busque ajuda hoje, né? Como as doutoras trouxeram aqui no nosso bate-papo, para que você consiga melhorar a sua condição e caminhar de forma mais segura daqui para frente, para, inclusive, evitar que isso venha a ter, né, outros desdobramentos. Mas obrigada, viu, demais pela sua participação. Queria, inclusive, aproveitar, a gente não tem ainda muito tempo, infelizmente, passa muito rápido esse programa, mas eu queria, assim, em uma situação de crise, né, durante um momento de ansiedade, uma crise de pânico ou na chegada dela, o que eu posso fazer? Dicas de vocês, doutoras. Tá. Existe os mais comuns que eu sempre ensino para os meus pacientes, por exemplo, é a contagem. Como que é a contagem? Você vai começar a contar de 1 a 60. E depois, ou dependendo se a crise estiver mais rápido, você vai contar conforme a batida do seu coração. Você coloca a mão e sente, porque a batida ela é muito forte, quem está tendo uma crise. Então, ela conta a batida. Quando ela chegar no 30, ela volta, 39, 29. Então, ela vai se concentrar no quê? Nessa contagem, e é o tempo suficiente da crise do pânico passar. Por quê? A crise do pânico, ela tem um tempo, ela não é uma coisa constante. A ansiedade, ela tem uma constância. O dia inteiro você pode ficar ansiosa, ter vários, por exemplo, crise durante o dia. Porém, a crise do pânico, não. Ela tem aí, ela não chega no máximo 3 minutos. Tanto que existe pessoas que chamam a ambulância, quando a ambulância chega, tá tudo bem. Passou. Fica morrendo de vergonha, né? Porque fala, não, agora eu tô bem. Aí, mas você me ligou, disse que tava morrendo, infartando. Mas ela mesma não sabe o que aconteceu com ela. E foi mais do que uma crise do pânico. Então, eu conto de 1 a 30 e depois de 30 a 1. Esse é um dos que eu uso bastante, por exemplo, quando a pessoa está dirigindo, quando ela está num voo. Agora, quando ela está num lugar, por exemplo, que tem em casa ou no trabalho, você tem 5 coisas que eu vejo. Então, você começa o vaso, a mesa, o copo, a água.
5 coisas que eu sinto. O frio, aí ela tem que trazer para os sintomas, tanto físico, quanto visão e quanto audição. 5 coisas que eu ouço. E ela vai se concentrar também e ela tem que ficar até passar a crise. 5 coisas que eu vejo, 5 coisas que eu sinto, 5 coisas... E... Olha, eu gostei. 5 coisas que eu vejo, 5 coisas que eu sinto, 5 coisas que eu ouço. Que demais. Vamos conferir o resultado da nossa enquete, pessoal? Resultado na tela. Vamos lá, pedimos a sua verdade, qual é o maior desafio no tratamento da ansiedade. A alternativa mais votada, dar o primeiro passo, buscar ajuda. Em segundo lugar, manter a constância no tratamento, aceitar o diagnóstico e lidar com o preconceito. Dar o primeiro passo, então, é primordial e muitas vezes mantém o paciente longe do consultório, é isso mesmo? É isso mesmo. A dificuldade. Nós estávamos comentando aqui que todos aparecem, né? A gente, se tivesse que votar, eu votaria em todos. Gabaritar. E eu sempre erro, eu sempre pego o último e sempre quem ganha é o primeiro. Toda vez é isso, né, Dani? Dessa vez eu errei de novo. Eu achei que o último ia ganhar, que é o julgamento. Mas não, tá certo. O primeiro passo é o mais difícil. O primeiro passo é você identificar que você tem um problema. Você entender que existe um problema, você olhar para sua família e ver que a sua mãe é ansiosa, que seu pai é ansioso, que seus irmãos também são, porque há famílias inteiras que todos são. Fator genético também. Não é? E um dos fatores que gritam é a genética. Eu já pergunto, é a primeira coisa que eu pergunto, 2 coisas. Você está dormindo direito? Não, tá ansiosa, né? Segunda coisa, e na família? Quem é na família? Aí a pessoa fala, ai, minha mãe, meu pai, meu tio e não sei o quê. Então, assim... Você precisa entender que tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Você tem que buscar ajuda. Então, o que te impede de ir até um consultório buscar ajuda? É só buscar. É um WhatsApp. É um WhatsApp que pode resolver, mudar, recalcular a sua rota. Doutoras, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Aproveito para passar os contatos. Ellen Tavares deixa à sua disposição o Instagram, psicóloga Ellen Tavares, o WhatsApp. E a doutora Pamela Siqueira, médica psiquiatra, deixa à sua disposição também o Instagram, psique.pamelasiqueira, dessa forma como está aparecendo aqui na tela, DDD 11 917 25 4682. Excelente restinho de tarde, obrigada pela companhia, até amanhã, a nossa próxima consulta às 16 horas. Tchau, pessoal!